Olá, quem você tem seguido em suas redes sociais? Quais são as canções e podcasts que você tem ouvido? O que você tem visto, assistido, acompanhado? Cuidado para não seguir o caminho dos ímpios, pois é um caminho sem volta. Talvez você diga, não, mas eu ouço coisas espirituais, coisas de autoajuda. Toma cuidado. Há muitos falsos mestres, há muitos lobos espalhados por aí. Não siga essas pessoas. Judas, no capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz que essas pessoas são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem águas impelidas pelos ventos, são como árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, errantes, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, para todo sempre. Judas aqui ele volta sua atenção para os falsos mestres e diz que eles estão seguindo um caminho muito perigoso e escorregadio, pois eles rejeitaram a autoridade de Deus, recorreram a uma deliberada hipocrisia, ou seja, viviam uma vida de teatro, de fachada, e eles receberiam uma punição de Deus. Judas aqui ele apresenta e alista para nós 6 exemplos para descrever uma hipocrisia de pessoas que fingem ser boas ou falar de coisas de Deus. Primeiro, essas pessoas são como rochas submersas nas festas. Estes homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade, ou seja, esses falsos mestres, eles se infiltram no meio da igreja para provocar acidentes, ou seja, naufrágios espirituais. Quem embarca nessas embarcações, nesses navios, nessas doutrinas aparentemente seguras, faz uma viagem rumo à destruição. Segundo, são pastores que auto se apacentam, ou seja, pastores que a si mesmos se apacentam. Eles usam e abusam do povo. Eles são exploradores do rebanho, não pastores do rebanho. Eles estão atrás dos bens e não do bem-estar do povo. Eles são como nuvens sem água, ou seja, que são impelidas pelo vento. Nuvens que prometem chuva, mas depois elas vão embora. Os apóstatas, esses homens que tentam falar das coisas de Deus sem amarem a Deus e conhecerem de fato a Deus, eles prometem liberdade, mas vivem em escravidão. Tentam levar esperança onde não existem. São como essas chuvas que dão esperança ao agricultor que acabou de semear a semente, espera a chuva, mas quando chega o vento, as nuvens vão embora. Esses homens são assim, são falsos mestres, eles são até atraentes, mas eles não são úteis de fato. Também são como árvores mortas, são árvores sem fruto e sem raiz. Para ter vida, uma árvore precisa ter raiz e para ser útil precisa produzir fruto. Esses homens, eles não produzem frutos e não têm raízes. Eles são como ondas bravias do mar. As ondas do mar, elas espumam suas sujeiras. Assim como o tsunami, ele varre tudo, mata centenas de pessoas, causa prejuízos incalculáveis, deixando destruição e sujeira. Esses homens também são assim, eles destroem uma comunidade espiritual. Também são comparados por Judas como estrelas errantes. Estrelas errantes aqui, ele não está falando sobre planetas, sobre estrelas cadentes, mas está fazendo referência ao que nós vemos lá em Apocalipse 12, dizendo que estrelas errantes são anjos que caíram como estrelas do céu. Esses anjos são pervertidos, malignos e induzem essas pessoas aos erros. Da mesma forma, os falsos mestres, esses coaches espalhados por aí, eles são comparados a essas pessoas que seduzem umas outras para afastarem elas da verdade. Por isso, volto a perguntar a você no final dessa reflexão. Quem você tem ouvido, quem você tem assistido, quem você tem acompanhado, tome muito cuidado, porque essas pessoas podem te levar para longe de Deus e para destruição. Não acredite nessas pessoas que vão dizer que você vai mudar de vida com uma técnica, com um curso, com um encontro. Isso é tudo enrolação, é bajulação, porque o único que pode transformar a minha vida, a sua vida, a nossa família é o Senhor Jesus Cristo. Nele sim,
há poder. Ele sim é Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Deus possa fortalecer e conservar a sua fé firme nele até que ele venha.